O transporte aquaviário, também chamado de hidroviário, é aquele em que se utiliza a água para a locomoção do meio de transporte. Pronto. Essa definição é a mais importante gota do oceano de informações que está por vir. Pode ser subdividida entre diferentes tipos de acordo com o corpo de água em que ele utiliza. Marítimo. É o transporte que acontece sobre mares e oceanos, onde utilizam navios para transporte de cargas, podendo ser cabotagem, onde o transporte acontece entre portos do mesmo país, ou longo curso, quando o transporte é feito entre países ou continentes. É o principal tipo de transporte internacional para a comercialização de diversos produtos, tendo em vista que 90% das mercadorias são transportadas por vias marítimas. Fluvial é o transporte que se utiliza os rios para o transporte de cargas, geralmente feitos através de barcos. Lacustre é quando o transporte é feito através de lagos e lagoas. Mesmo com o surgimento de transportes aviários, ferroviários, rodoviários, o transporte marítimo, por mais que seja o mais antigo, ainda é utilizado em grandes escalas, com seu maior foco em transporte de mercadorias. Tendo em vista que os aviões existem, não há mais necessidade de percorrer longas distâncias pelo mar para transporte de pessoas, a não ser que seja um passeio. Esse meio de transporte ainda é um grande meio de enriquecimento para os países, sendo usado até mesmo para tratados de diplomacia entre países. Algumas das vantagens que existem nesse meio de transporte são uma grande capacidade de transporte e um baixo custo de frete, porém apresenta algumas desvantagens, como por exemplo, possíveis danos nas cargas, uma baixa velocidade nas viagens, um tempo maior de descarga, por causa dos portos e das alfândegas. Os transportes marítimos têm duas classificações, são elas, navegação de longo percurso, também conhecida como navegação internacional, que é aquela navegação de comércio, onde os navios levam e buscam cargas a serem comercializadas, e a navegação de cabotagem, a navegação costeira. Ela é muito útil para países que têm longas faixas de território à beira do mar, facilitando o processo de transporte das suas cargas para o mesmo território, porém sem a necessidade de transportá-la via terrestre. Portos e suas características. O significado mais habitual de porto está relacionado com o espaço que, situado numa orla ou na costa, permite que os navios realizem operações de descarga e carga ou de embarque e desembarque. Existem no mundo 4 tipos de portos: porto marítimo, fluvial, lacustre e organizado. Veremos sobre cada um abaixo. Porto marítimo. Quando essa infraestrutura se encontra junto ao oceano, fala-se de porto marítimo. Exemplos: Porto de Salvador, Porto de Santos. Cabe destacar que os portos marítimos podem ter diferentes orientações de acordo com os barcos que recebem. Alguns portos trabalham com embarcações pescatórias, outros orientam-se para o comércio e alguns especializam-se na atividade turística. Porto fluvial. À beira de um rio ou estuário é chamado um porto fluvial, como Lisboa, Aveiro, Belém ou Manaus. Já um pequeno porto destinado principalmente à recreação é mais habitualmente chamado de marina. O maior problema está na sua sazonalidade no período de cheia e seca. Esses períodos podem apresentar a necessidade de obras constantes ou utilização de transportes auxiliares para transportar as cargas. Porto lacustre. São os portos mais comuns, pois são aqueles situados à margem de um lago ou lagoa. O Brasil só possui 2 portos de uso público desse tipo, que são o Porto do Guairá, no Pará, e o Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Porto organizado. Bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadoria, cujo tráfego e operação portuária estejam sob jurisdição de autoridade portuária. Temos como, por exemplo, o Porto de Santos é o maior e principal porto brasileiro. Está localizado no litoral de São Paulo, nas cidades de Santos e Guarujá. Cerca de 25% das exportações e importações brasileiras passam pelo Porto de Santos. Ele foi inaugurado em 1892, em fevereiro, e até hoje tem uma grande importância para as empresas exportadoras e importadoras. O Porto de Santos também possui uma importância de função turística, pois ele é utilizado por grandes empresas de cruzeiros marítimos, que utilizam esses transatlânticos. Milhares de passageiros embarcam e desembarcam anualmente nesses grandes navios turísticos. Transporte marítimo no Brasil. Fundada em 2002, a Agência Nacional de Transporte Aquaviários, ANTAQ, é um órgão responsável pela regulação e implementação de políticas públicas na área.
Embora o país possua dimensões continentais e uma extensa costa litorânea, no Brasil, o transporte marítimo sofre com muitos problemas, desde os altos custos de transporte, precariedade dos portos, fiscalização, burocracia, dentre outros. Por esses e outros motivos, ainda é uma modalidade de transporte pouco explorada no país em comparação aos meios ferroviário e rodoviário.